Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje eu quero falar com vocês de HQ, mais especificamente a adaptação que a Mythos Books fez para a Cidade à Beira da Eternidade, que é considerado por muitos o melhor episódio de Jornada nas Estrelas da série clássica, que inclusive ganhou os prêmios Hugo e Nebula de ficção científica. Para quem não se lembra da sinopse, eu vou dar uma refrescadinha na memória aí de vocês. Ela começa, o episódio começa com o Dr. McCoy injetando acidentalmente em seu organismo uma medicação em grande quantidade que vai deixar ele altamente agressivo e ele vai acabar fugindo, inclusive, da Enterprise pelo teletransporte, e ele vai chegar à superfície de um planeta onde está o Guardião do Tempo, que é uma espécie de portal para outras épocas. Ele vai atravessar o Guardião do Tempo e vai parar na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, final da década de 20 do século 20. Spock e Kirk vão atrás dele e eles vão acabar conhecendo Edith Keller, que é uma pacifista que cuida dos mais necessitados. Kirk vai se apaixonar imediatamente por Edith Keller e eles vão engatar um romance aí. Só que Spock, tentando buscar meios para retornar ao século 23, ele vai criar uma espécie de tricorder, que vai falar para ele que Edith Keller vai acabar morrendo, vai acabar sofrendo um acidente, vai acabar morrendo, e caso ela continue viva, as ações pacifistas dela vão retardar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o que vai fazer com que os nazistas consigam ter tempo para desenvolver a sua bomba atômica, e aí os nazistas vão vencer a guerra. Então Kirk e Spock vão precisar deixar o curso natural das coisas seguirem e vão precisar deixar Edith Keller morrer, para desespero do Kirk, que sofreu muito com todo o episódio. Agora, o que acontece? Nessa adaptação para os quadrinhos, a gente vai ter o roteiro original. Por quê? Porque na época em que esse roteiro do Harlan Ellison foi filmado, ele sofreu algumas alterações, sob a alegação de que o roteiro, tal como tinha sido concebido originalmente, era impossível de ser filmado. Muita conta gosto de Harlan Ellison, isso acabou acontecendo. E agora a gente tem o roteiro integral e original nessa HQ. Quais são as alterações com relação ao que a gente viu no episódio na televisão? Em primeiro lugar, não foi McCoy que desceu, para, vamos dizer assim, para a superfície do planeta e atravessou o Guardião do Tempo. Foi um outro tripulante da nave chamado Beckwith, que era uma espécie de traficante de alucinógenos alienígenas dentro da Enterprise. Isso mesmo, gente. E aí o que vai acontecer? Quando Beckwith atravessa o Guardião do Tempo, ele imediatamente altera o passado e, consequentemente, ele altera aquele presente lá do século 23. A Enterprise deixa de existir e aí a tripulação da Enterprise está dentro de uma nave cheia de mercenários que encurralam a tripulação da Enterprise numa sala, e aí Spock e Kirk acabam tendo que atravessar o Guardião do Tempo para desfazer todas as coisas que o Beckwith fez no passado e tentar restaurar o presente deles. A partir do momento que Spock e Kirk atravessam o Portal do Tempo, o Guardião do Tempo, a história fica mais ou menos parecida com o que a gente viu na série clássica, com algumas alterações aqui e ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar muitos spoilers. Então é interessante a gente perceber como esse quadrinho aí, que foi feito numa encadernação luxuosa, tem um precinho até relativamente salgado, ele foi lançado há mais ou menos um ano, tá, gente? É possível de vocês encontrarem em lojas especializadas, é impossível de vocês encontrarem em lojas mais, vamos dizer assim, voltadas para a literatura geek nerd, É possível de vocês encontrarem lá. Tem também a editora, que é a Mythos Books, E é interessante a gente perceber, que no final desse quadrinho, cuja história foi adaptada por Scott e David Tipton, e com arte de John Woodward, que inclusive é uma arte muito bacana, tá muito parecido com o que a gente viu no episódio, tá? É interessante a gente perceber que no final dos quadrinhos existe vamos dizer assim, todo um texto contando a história de como foi essa adaptação da televisão e do roteiro original de Harlan Ellison
para a HQ, né? Então, pro tracker de raiz, aquele tracker que gosta da série clássica, cara, é uma indicação de leitura altamente recomendável. É uma coisa de colecionador mesmo, muito bacana, que vale a pena ter, apesar do precinho um pouquinho puxado, tá? Eu vou terminando hoje por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera para todos, tá bom? E sempre recomendando a vocês que visitem o meu site batataespacialtudojunto.com.br. Lá vocês vão ter oportunidade de ler textos de análise de filmes, não só do mundo nerd, mas do cinema mais em geral. Lá vocês vão poder ter acesso à minha coleção de postais antigos originais, tá? Lá vocês vão poder ter acesso a alguns textos sobre peças de teatro, sobre exposições, e também vamos dizer assim, um pouquinho da minha produção literária de poesias e de contos, principalmente os contos da Fada Safada, que é a minha personagem, que é o meu xodózinho, tá bom? Então, é isso aí. Tchau pra vocês, até a próxima e fui. Fala, gente amiga, e não deixem de acompanhar o Diário do Capitão nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o site diariodocapitão.com.br. E deem também uma chegadinha no meu site, batataespacialtudojunto.com.br.